Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro 16º The Bridge o El Puente. Para los que no conocen, este proyecto es gratuito, mensual, online y tiene por objetivo acercar a los investigadores de la concienciología alrededor del mundo y a todas las personas interesadas en los estudios presentados por esta nueva línea de conocimiento. Este proyecto ocurre en los idiomas inglés y español alternadamente. Mi nombre es Paulo Freire, conozco la concienciología desde 2004, soy voluntario desde 2005, profesor y tenepsista desde 2010 y vivo acá en Brasil, en Foz de Iguazú. Este encuentro consiste de 3 partes. En la primera parte, la conferencista Aline Bittencourt va a presentar el tema de hoy durante 30 minutos. Después tendremos un debate por 50 minutos, donde ustedes pueden hacer preguntas, compartir tus reflexiones acerca del tema. Y al final tendremos 10 minutos para una práctica energética, un ejercicio que será conducido por la profesora Aline. Este encuentro será grabado y después será disponibilizado en el canal del YouTube de ISAC, que es la institución que lo organiza. Así los pido que dejen sus micrófonos en modo desactivado hasta el debate, ¿vale? Y la conferencista de hoy es la investigadora Aline Bittencourt. Aline es arquitecta y empresaria y conoció la concienciología en Barcelona, España, en 1996 a través del IIPC, que es la primera institución de la concienciología. Aline es voluntaria de la concienciología desde 1998, docente desde 99 y tenepsista desde 2005. Actualmente es voluntaria del Colegio Invisible de la Parageurbanología. Es también voluntaria de la Enciclo Sapiens, que es la institución que organiza la enciclopedia de la concienciología, y es la actual coordinadora de la PREIC Cognópolis en Santa Catarina. El tema del encuentro de hoy son las reurbanizaciones extrafísicas, o que son los efectos, los objetivos, cómo ellas interfieren en nuestra vida intrafísica y así. ¿Hasta acá todo bien? Ok. Entonces, sin más delongas, yo paso la palabra para la profesora Aline Bittencourt. Olá, buenos dias ou buenas tardes a todos. ¿No? Queria agradecer primeiro a Izzy a invitação para poder falar do tema da Reurbex, das reurbanizações, que é tema que eu venho investigando desde 2011, quando entrei no Colégio Invisível de la Parageurbanologia. Então, vou começar aqui compartilhando minha tela do ordenador e vou começar como é uma charla aberta e podem entrar pessoas que quizás estão entrando em contato com a conscienciologia por la primeira vez. Vou fazer toda uma introdução do tema, quizás uma coisa mais básica para quem já está um pouco mais de tempo em la conscienciologia, pero depois, em los 50 minutos, então, poderemos intercambiar mais informações, podeis fazer as perguntas que quereis sobre o tema. Vou começar, então, compartilhando aqui minha tela, só um momento. A ver, segundo. ¿Está bien? ¿Ya entró la tela? ¿Sí? Entonces vamos allá. La reurbanización extrafísica, entonces Reurbex. Aquí tenéis también mi e-mail, si después queréis también enviar alguna pregunta, algo que no quedó claro, también puedo responder por e-mail las informaciones. Un momento que no estoy consiguiendo pasar acá. Bueno, antes de mais nada, é importante recordar, só um momento aqui que me estou ajustando, que em la concienciología nós sempre trabalhamos com o princípio de la autoinvestigação. Então, não creia em nada, nem sequer em o que informamos aqui. Experimente, tenha suas vivências personais. Então, nós estaremos aqui apresentando algumas
ideias e conceitos da conscienciologia e também algumas hipóteses. Mas é importante sempre utilizar o discernimento e ferramentas e fazer suas próprias investigações e vivências. Isso é muito importante. Então, não crer em nada, senão buscar a informação, o conhecimento, as técnicas e aplicar e buscar, então, ter sempre muita criticidade em todo o que estamos apresentando aqui. O paradigma consciencial. Então, toda a charla ou a apresentação que estamos fazendo aqui está pautada em el paradigma consciencial, que é um paradigma que amplia, então, o enfoque da área do conhecimento, ao considerar, então, em el estudo da consciência, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, a bioenergética e el holossoma. Quando nós falamos, por exemplo, de holossoma, seria o conjunto de veículos que nós, como a consciência, utilizamos em nossa manifestação. Então, nós não somos este corpo físico, nós utilizamos este corpo físico como uma ferramenta para nossa manifestação nesta dimensão física. Mas nós temos outros corpos, outros veículos de manifestação, como o energético, o emocional e o mental. E na conscienciologia nós chamamos isto de holossoma. Quando nós temos uma experiência fora do corpo físico, ou também conhecido como viagem astral, nós vamos comprovar para nós mesmos, se estamos lúcidos, que nós não somos este corpo físico. Porque neste momento, eu como consciência me encontro então em uma outra dimensão, mas continuo sendo eu com meus pensamentos, com meus sentimentos ou com minha energia. Então, neste momento, eu vou ter a autocomprovação que eu não sou este corpo físico e que eu posso me manifestar em diferentes dimensões. E se sigue a investigação e os experimentos, vou comprovar que não só sobrevivo a morte biológica do corpo físico, como he tenido uma série de existências prévias, pretéritas, e também na questão da bioenergia. Então, a conscienciologia é a ciência que estuda a consciência, então, inteira, com todos os corpos, suas existências, suas experiências, épocas e locais, países distintos. Então, nós somos muito mais que um corpo físico, homem, mulher, branco ou negro. Nós somos consciências multiexistenciais e venimos em um processo, uma dinâmica evolutiva neste planeta. E é justamente dentro desta dinâmica que nós vamos buscar entender o que são as reurbanizações extrafísicas. Então, a dinâmica evolutiva dentro deste conceito, porque tudo o que nós vamos estar falando está pautado neste enfoque do paradigma consciencial. Então, nós somos consciências multidimensionais e estamos em um processo evolutivo neste planeta Terra. Então, nós passamos dentro desse processo, dentro dessa dinâmica evolutiva, por períodos de vida intrafísicas e períodos de vida extrafísicas. Quando nós estamos, hoje nós estamos nesse período de vida intrafísica, então nós somos consciências intrafísicas e estamos nos manifestando principalmente na sociedade intrafísica, o que nós chamamos de SOCIM. E quando nós passamos pela dessoma, pela morte biológica, nós estamos em um período extrafísico e aí há a sociedade extrafísica. Então, se para toda a sociedade intrafísica, os locais, as cidades, os bairros que nós temos aqui na vida intrafísica, nós temos também uma contrapartida extrafísica. Então, por que é importante compreender o que é a sociedade intrafísica e a sociedade extrafísica? Se hoje nós analisamos nossa sociedade ou as pessoas que nela se manifestam, nós encontramos todo tipo de pessoas, verdade? Pessoas mais bondosas, mais pacíficas, mais educadas, pessoas mais
com maiores dificuldades de manifestação, pessoas mais bélicas, com depressão, violentas. Então, em nossa sociedade, nós vivimos e temos a oportunidade de conviver com pessoas com consciências de distintos níveis evolutivos. Isso é uma das finalidades da vida intrafísica, justamente evoluir conjuntamente com diferentes consciências. Algumas nós vamos ajudar, vamos a ser assistentes, e outras nós estaremos aprendendo e seremos assistidos por essas consciências. Mas o que passa quando passamos, então, para a dimensão não física, a dimensão extrafísica? Também sigue havendo as consciências mais positivas, mais equilibradas, e as consciências, digamos, menos positivas ou menos equilibradas. A diferença é que a dimensão física, ao ser uma dimensão com uma energia mais densa, nos permite estar todos em uma mesma dimensão, mais ou menos na mesma frequência. Mas quando nós passamos para a dimensão extrafísica, a coisa cambia. Sim, então, uma dimensão extrafísica, uma comunidade extrafísica, nada mais é do que a manifestação da própria consciência. Então, as consciências em el extrafísico vão se nivelar por seu nível, por sua frequência energética, que esta frequência energética ela é calibrada ou calificada por los pensamentos e os sentimentos das consciências. Então, a unidade básica de manifestação de nós outros que estamos em el corpo físico e também das consciências que não estão em el corpo físico é através do pensamento, do sentimento e da energia. Então, nós outros estamos a todo momento emitindo o que nós outros chamamos em conscienciologia de PNCN. Então, é a unidade básica de manifestação da consciência. Então, é justamente meus pensamentos e meus sentimentos que calificam minha energia e também sintonizam com as demais consciências. Então, quando nós outros estamos ao extrafísico, nós outros iremos para aquelas comunidades afines à nossa forma de pensar e de sentir, a nossa frequência vibratória. Por isso que em el extrafísico há comunidades extrafísicas mais, digamos, avançadas, equilibradas, e comunidades extrafísicas mais patológicas. Então, há uma separação. E, se vocês observarem neste dibujo que temos aqui na tela, nós temos de um lado a Sociex e do outro lado a SOCIN, a Sociedade Intrafísica. Em ambas, nós temos, então, ambientes mais positivos, mais equilibrados e mais patológicos. A diferença do extrafísico para o intrafísico é que o intrafísico eles convivem, estão mesclados. Às vezes, em el mesmo bairro, nós temos os dois tipos de consciências. Claro que tudo isso há gradientes, não é branco ou negro. Mas em el extrafísico estão separadas por la própria frequência energética. E essas dimensões, elas sofrem influência, elas são interdependentes. Então, tudo o que ocorre nessa dimensão intrafísica afeta a dimensão extrafísica mais cercana à Terra, que seria a baratrosfera ou a paratrosfera, que são as comunidades, então, mais patológicas, com um nível de energia, uma frequência energética mais baixa, mas similar à frequência que nós outros temos aqui em la dimensão intrafísica. Então, nessas comunidades extrafísicas mais patológicas, estão, então, as consciências que, quando passam por la muerte biológica, elas não recuperam a lucidez ou não se dão conta que han passado por um processo de transição de dimensão. Em essas consciências, então, extrafísicas, nós chamamos de paracomatosos pós-dessomáticos. Então, são consciências sem lucidez, consciências que influenciam ou exercem uma influência negativa sobre as outras consciências. Essas consciências, quando elas passam por uma morte biológica,
como elas não sabem que han passado por la muerte biológica e se quedam muito presas devido aos processos energéticos e também emocionais às dimensões intrafísicas, elas acabam exercendo uma influência energética e pensênica a todos que estamos aqui nessa dimensão intrafísica. O que isso tem a ver, por exemplo, com a reurbanização extrafísica e o que é a reurbanização extrafísica? Pero primeiro, não sei se há pessoas de primeira vez e se quedou claro, se há alguma pergunta a respeito de los conceitos. Paulo, há alguma pergunta ou estamos bem? Podemos seguir? Então, vamos olhar. Então, se seguimos. Então, quando nós falamos dessas comunidades extrafísicas mais patológicas, aí há uma concentração, então, de patologias conscienciais. Para nós poder entender melhor isso, vamos imaginar em la cidade que nós vivimos, não? Em toda a cidade, principalmente nas periferias ou nos centros urbanos mais das grandes cidades, há áreas degradadas, áreas onde às vezes não chega a infraestrutura urbana, área onde há muitas pessoas com problemas de desestrutura familiar, social, violência, problemas de drogas, enfim, uma série de problemas que nós vemos em la nossa sociedade. Se esta comunidade intrafísica é uma réplica para toda a comunidade intrafísica, há uma comunidade extrafísica, sim? E na comunidade extrafísica, as consciências são separadas por, digamos, frequências energéticas e pensênicas. Todo o que há de patologia, de desequilíbrio nesta comunidade intrafísica, ela pode ser multiplicada em la dimensão extrafísica, porque allá só há uma concentração maior dessas patologias. E tudo o que nós fazemos aqui nessa dimensão, tudo o que ocorre, influencia através de pensamentos, energias e sentimentos essas consciências que estão aí. E essas consciências que estão aí, por um outro lado, por um intercâmbio, também influenciam as consciências que estão se manifestando nessas comunidades mais degradadas. Então, é uma retroalimentação negativa. Sim, nós podemos ter uma retroalimentação negativa, como também podemos ter positiva, porque assim como há as comunidades, digamos, extrafísicas patológicas, temos comunidades extrafísicas avançadas, onde estão as consciências mais lúcidas, como são os amparadores. Quando chega um momento onde isso ocorreu, está ocorrendo em nosso planeta, em la Terra, mas também ocorre em outros planetas, onde há outras dinâmicas evolutivas. Quando ocorre que essas comunidades extrafísicas estão muito densas, é como se fosse um câncer planetário, sim? Chega um momento em que é necessário fazer uma reurbanização dessas comunidades. E que seria, então, uma reurbanização? Agora, traindo para o conceito mais del intrafísico. A reurbanização, então, é o acto, processo, efeito de urbanizar de novo, de reurbanizar, ampliando ou reorganizando o espaço urbano, ou espaço urbano. Eu não encontrei essa palavra em espanhol, não sei se compreende bem, mas é este espaço de transição que não é nem rural, não é o campo nem o urbano, é uma franja, digamos, intermédia, melhorando então as condições da vida humana. Isso seria um conceito, por exemplo, que trabalhamos em arquitetura e urbanismo. Isso ocorre em todas as cidades. Essa é a reurbanização de los barrios, a vezes de uma zona degradada da cidade, e com essa reurbanização intrafísica da cidade, dos bairros, melhoramos também a qualidade de vida das pessoas que estão aí
e generam, digamos, novas oportunidades. Agora, vamos fazer essa extrapolação deste conceito de lo que seria, então, a reurbanização extrafísica, que nós chamamos de REURBEX. Então, a definição de reurbanização extrafísica é: a reurbanização extrafísica é o cambio para melhor de ambientes e comunidades extrafísicas enfermizas, degradadas, patrocinada por los superserenos, com a finalidade de higienizar, de limpiar o holopensene intrafísico de las áreas de la sociedade intrafísica, sobre as quais exerce influência antievolutiva e nociva para a humanidade. Então, que ocorre? Antes estávamos falando que essas comunidades extrafísicas patológicas, elas influenciam a nossa manifestação, exercem uma pressão, sim, por afinidade de frequência vibratória. Então, chegou um momento em el planeta Terra que se hizo necessário uma intensificação dessas reurbanizações. Era necessário limpiar, desfazer essas comunidades extrafísicas, sacar, desplaçar essas consciências que aí se manifestam para outras comunidades, que nós chamamos comunidades de transição, e com isto se alivia a pressão holopensênica que nós temos aqui em el intrafísico, e aí surgem também os insights, as intuições de melhoria das dimensões intrafísicas. Então, para seguir entendendo essa questão da reurbanização extrafísica, então, a reurbanização que nós estamos agora é um momento, digamos, de câmbio em el planeta Terra, tá? Então, a REURBEX planetária, objetivo, então, tem como objetivo eliminar, reurbanizar as comunidades extrafísicas patológicas que nós chamamos de baratrosféricas. Como consequência da reurbanização extrafísica, ocorre, então, a limpeza, a transformação, sim, de los locales degradados correspondentes da dimensão física. Sim, assim, alivia a pressão holopensênica que nós temos. Então, nós temos, por um lado, a reurbanização extrafísica, que seria a limpeza dessas comunidades extrafísicas, consequentemente, diminui a pressão que nós recebemos e a influência dessas comunidades extrafísicas patológicas, e isso possibilita a reurbanização, a melhoria da dimensão intrafísica. Agora vamos buscar entender um pouco melhor. Aqui nós já falamos da questão da reurbanização intrafísica. Eu só vou ressaltar algumas coisas para que quede claro que, primeiro, nós estamos falando de consciência, sim, porque todo é a consciência, é a manifestação da consciência. Essas comunidades extrafísicas, elas não existem por si só, são manifestações de consciência, de um conjunto de consciências que pensam igual ou têm sentimentos, afinidades e aí criam nesses ambientes. Esses ambientes, já sejam positivos ou negativos, influenciam, exercem uma influência através da energia que aí se forma, do conjunto de pensamentos e sentimentos, das consciências que ali se manifestam. Esse que nós chamamos de holopensene, esse holopensene influencia a manifestação da consciência e a manifestação da consciência influencia os ambientes. Sim, então, há aí, digamos, uma interactuação, uma interdependência entre a manifestação da consciência e o ambiente onde ela se manifesta. Então, quando nós melhoramos a qualidade de vida intrafísica, limpiamos um ambiente intrafisicamente, adotamos de infraestrutura, nós possibilitamos ou criamos, digamos, um ambiente onde a manifestação da consciência intrafísica
queda, digamos, mejorada, ou haverá uma influência positiva em sua manifestação, o que vai facilitar ou criar oportunidades de reciclajes intraconscienciais, personales. Então, seria, para poder entender um pouco mais a reurbanização extrafísica, quando há uma reurbanização de uma comunidade patológica, esta consciência que nós outros chamamos então de consciência reurbanizada, com os réus, ela é desplaçada da dimensão onde ele estava, a dimensão mais patológica, para uma comunidade então de transição. Ele pode passar aí. Um momento, eu vou passar eu vou passar aqui um slide, depois eu vou ver nesses que não estou passando aqui. Só um segundo que vou encontrar aqui o slide. Bueno, não, depois eu passo os slides, senão vou perder aqui o hilo da explicação. Essas consciências reurbanizadas, elas estão então em la dimensão extrafísica, e elas vão ser através de resgates. Não há consciências que nós outros chamamos de amparadores, consciências mais avançadas, que então trabalham e coordenam esses trabalhos de reurbanizações extrafísicas. Há digamos, uma consciência, que é uma delas, depois vou ensinar a escala evolutiva, que é uma das consciências mais evolucionadas, é o nosso modelo, não, de evolução, que nós outros chamamos de super serenos. São consciências que estão, digamos, em el topo da escala evolutiva e nesta dinâmica que nós outros estamos em el planeta Terra. E são eles que coordenam, então, as reurbanizações extrafísicas em el planeta Terra. Principalmente super sereno que nós outros chamamos e conhecemos em la conscienciologia como reurbanizador. O reurbanizador, ele foi consciência intrafísica no início do século 1900, ele dessomou 1940 mais ou menos, ele vivia em Alemanha. É uma consciência, super sereno, então, muito potente a nível de energia, e ele justamente se chama assim, um apelido que se deu a ele, porque é ele um dos principais coordenadores, então, das reurbanizações extrafísicas. Então, toda esta limpeza, este movimento de reurbanização planetária, ele é coordenada por essas consciências, então, mais avançadas. E sempre ocorreu, então, em el planeta Terra, as reurbanizações. Não é algo de agora, mas houve uma necessidade de intensificação das reurbanizações em el planeta Terra, principalmente depois das duas grandes guerras mundiais, principalmente em Europa. Então, houve uma intensificação das reurbanizações planetária na Terra, principalmente em Europa, devido a todo o contexto da história de belicismo que havia no continente europeu. Então, a partir principalmente da década de 40, houve esta intensificação dessa assistência extrafísica. Então, milhares de consciências que estavam na dimensão extrafísica, às vezes desde a época medieval, e nessas comunidades patológicas, paradas em el tempo, em seus pensamentos, em vidas passadas, em guerras, em problemas de disputa. Elas foram desplaçadas dessas comunidades e levadas, algumas para comunidades de transição, hasta poderem ressomar, outras ressomavam, e aquelas que não tinham, digamos, seu nível evolutivo estava tão aquém pelo momento evolutivo que o planeta está passando nesse momento, elas são transmigradas para um outro planeta de um nível evolutivo mais similar ao de elas. Para poder entender esse conceito, seria como pensar que a dinâmica evolutiva, a vida aqui no planeta Terra e nessa dimensão é como na escola.
Sim, dependendo do nível evolutivo que nós outros temos como consciência, entramos em um curso ou é outro. Então, há consciências mais ninhas, digamos, a nível evolutivo e outras que já estão na universidade. Pois essas consciências urbanizadas que estavam muito tempo, às vezes 200, 300, 400 anos, sem renascerem no planeta Terra, às vezes, seu nível evolutivo, seu nível de desequilíbrio é tão grande que renascerem na Terra, para ela, não seria positivo. Não lhe ajudaria. É como correr uma pessoa, um ninho de 4 anos e colocar, às vezes, em uma universidade. Ela não tem condições, então não lhe iba a ter nenhum benefício evolutivo. Então, ela é transmigrada para um outro planeta. Então, há essas possibilidades na questão da reurbanização. Ou a consciência, então, passa para uma comunidade extrafísica de transição, hasta que ela aí esteja um pouco mais equilibrada e tenha condições de renascer. Às vezes ela renasce diretamente, ou às vezes ela é transmigrada para um outro planeta. Olá, Aline. Se me permite, conforme solicitado, tendremos 5 minutos mais para o final da primeira parte. Vale, então vou correr aqui um pouquinho porque não terei tempo, então, de passar todo. Bueno, então, só para terminar, antes de entrar aqui em las perguntas, eu vou passar um pouco aqui os slides, porque já hemos falado um pouco de esto, não? O histórico, então, já foi falado também. Vamos só adelantar um pouco aqui. Então, qual é o papel que tem que ver Reurbex com conscienciologia? O professor Valdo Vieira, que é o propulsor, quem propôs a conscienciologia, ele fala que o propósito da conscienciologia é a reurbanização planetária. Então, é o momento que nós outros estamos passando, hasta hoje, em la Terra, nós teníamos mais consciências patológicas, enfermas, sim? Então, passávamos por aqui repetindo muitas coisas e aprendendo pouco. Chegou um momento que, com as reorganizações, já estava no momento de trabalhar e fazer essa limpeza, sim, das comunidades extrafísicas, transmigrar aquelas consciências que não tinham condições mais de seguir seu processo evolutivo na Terra e transformar, então, a Terra em escola hospital, ou seja, que nós outros tenhamos mais rendimento evolutivo em cada vida intrafísica. Então, se lá Reurbex, segundo o professor Valdo, é o princípio, o meio e o fim de tudo que nós outros fazemos aqui com a conscienciologia. Vou seguir aqui. Isso aqui hemos passado, a consciência reurbanizada. Então, só para entender, essa daqui é a escala evolutiva das consciências. Nós outros temos, então, a consciência transmigrada, que seria, digamos, o início ou a consciência menos evolucionada da escala evolutiva, essa aquela, então, que é trasladada a outro planeta, e depois nós outros temos ali em 13º, que é o super sereno, que é aquela consciência, então, que é um modelo evolutivo e que são eles que coordenam, então, as reurbanizações no planeta Terra. Então, quando nós temos a Reurbex, há uma mudança, então, para a geográfica. Ela vai para outra comunex ou ela ressoma aqui no planeta Terra se ela não foi transmigrada. Como nós outros estudamos, ou podemos estudar a Reurbex? Nós outros temos 2 formas ou 2 metodologias para investigar a reurbanização extrafísica. Uma é em loco, é diretamente em las comunidades extrafísicas, visitando através da projeção lúcida consciente essas comunidades, hasta mesmo quem tem gabarito participando dessas atividades coordenadas por os super serenos, e a outra é, então, através da averiguação ou a leitura dos indicadores e os efeitos intrafísicos. Então, por exemplo, nós outros vemos que um dos efeitos da Reurbex em el planeta Terra é o aumento da população, da violência, das patologias, dos distúrbios, dos conflitos. Por quê? Porque muitas dessas consciências que estavam muito tempo sem renascer,
hoy están en el planeta Terra. Entonces, aumentaram. Seria como o efeito colateral secundário da Reurbex. Pero depois nós outros também podemos estudar e fazer a leitura dos indicadores positivos da reurbanização. E aí nós outros temos alguns estudos, não? Algumas hipóteses. Por exemplo, uma indicação da Reurbex em el continente europeu. A queda do muro de Berlim, a comunidade europeia, sim. Quando há isso, vemos muito também em Europa, a transformação de ambientes degradados, antigos cárceres, local de homicídios ou de tortura, transformados, por exemplo, em bibliotecas, em escolas. Em Brasil, nós outros temos o exemplo, por exemplo, do Parque Carandiru, ou do antigo presídio, cárcel de Carandiru, que hoje é um parque, uma biblioteca. Quando nós outros... Então, o que é importante compreender é que só é possível cambiar, fazer esses cambios intrafísicos, essas melhorias, não só física, mas isso tem a ver com o holopensene do ambiente, a energia, se foi antes reurbanizada a comunidade extrafísica. Então, todo empieza em el extrafísico para que depois podamos fazer essa melhoria em el ambiente intrafísico. Então, eu tenho alguns estudos que eu posso falar depois, se houver tempo, durante as perguntas, do tempo que eu vivi em Barcelona e acompanhei umas transformações, não? E hoje também nós outros temos uma pesquisa dessa questão da conexão entre reurbanização física, intrafísica e extrafísica, com os trabalhos que estão ocorrendo aqui em Florianópolis, onde eu vivo. Então, nós outros podemos fazer estudos tanto os extrafísicos como a partir do intrafísico, a partir da leitura, tanto dos efeitos, das consequências, digamos, da Reurbex, não? Ou da ressoma desta quantidade de consciências patológicas, como da melhoria dos ambientes intrafísicos. Bueno, isso eu posso falar depois, que se houver tempo, que é a questão, digamos, uma pesquisa atual que estamos fazendo, porque dentro das minhas pesquisas com a Reurbex, sempre me interessava ver como funciona, não? Porque às vezes há uma reurbanização intrafísica, toda reurbanização intrafísica, toda melhoria é resultado de uma reurbanização extrafísica. Como funciona esta dinâmica? Reurbin, Reurbex, lo que uma influencia a outra. Então, o resultado, digamos, dessa pesquisa, que não é finalizada, está em curso, eu escrevi um verbete que é o sinergismo reurbexológico. Eu vou passar esse slide, depois, se houver tempo, podemos falar. Então, o que seria a definição de sinergismo reurbexológico? É a potenciação dos efeitos evolutivos interassistenciais multidimensionais e de reciclajes mediante a interação convergente, interdependente, intercomplementar de la Reurbin-Reurbex. Então, é neste verbete ou nesta pesquisa que eu hago, todo que e aí vem a questão da conscienciologia nós outros como intermissivistas e o papel da conscienciologia em la dimensão intrafísica, porque quando essas consciências passam por essa reurbanização, e nós outros hemos passado em algum momento, nós outros também fomos resgatados dessas comunidades mais patológicas em seu momento, ele vai produzir um impacto na consciência e uma oportunidade, então, de fazer reciclagens em sua intraconsciencialidade. Então, é um processo de reeducação consciencial. Então, se nós outros renascemos na Terra e não encontramos ambientes, digamos, equilibrados, positivos, a possibilidade que tenhamos êxito nessa autorreeducação é muito baixa. Porque a tendência é o ambiente, então, exercer uma influência, seja positiva ou negativa.
Então, a conscienciologia, ela busca justamente ampliar a lucidez da consciência para essa dinâmica evolutiva. Então, para que nós outros estejamos lúcidos, que isso é uma oportunidade de evolução e de assistir uns aos outros. Então, não venimos aqui de vacações, não venimos aqui para acumular bens materiais, para estar disputando territórios. Então, se a consciência, a partir deste momento que ela faz esse câmbio, ela passa a dinamizar sua evolução. Então, a conscienciologia, as instituições conscienciocêntricas, os campos conscienciológicos e a cognópicos são, digamos, agentes coadjuvantes que trabalham em cooperação com a Reurbex. Então, o professor Waldo também escreveu um tratado de Homo sapiens reurbanizados justamente para que as consciências mais lúcidas, nós outros que estamos estudando a conscienciologia, que entendemos estes conceitos, que nós outros podemos entender todo esse processo da reurbanização extrafísica e que podemos estar preparados também para assistir a essas consciências. Então, o professor Waldo também habla que é extremamente importante estudar a vida extrafísica da comunex evolucionada a fim de cambiar racionalmente para melhor os costumes emoecidos que aún perduram nessa dimensão. Então, é importante nós outros compreender esse contexto da dinâmica evolutiva, com os réus das consciências reurbanizadas e também das comunidades mais avançadas. Paulo, eu creio que nós teríamos passado aqui de nosso tempo, não? Sí, podemos empezar el debate o tiene más alguna idea que quiera adicionar, agregar. Não, eu creio que se há perguntas, podemos passar a perguntas, porque se há algo para falar, eu vou falando durante as perguntas. ¿Sí? Ok, perfecto. Muchas gracias por la excelente charla, profesora Aline. Y ahora podemos entonces empezar el debate. Si ustedes que están conectados tienen preguntas, pueden hacerlas directamente para la profesora Aline. Y habiliten sus micrófonos antes. Y vamos a ver qué tenemos acá. Vou deixar de compartilhar aqui a tela. Sim. Já ouviu, não, Paulo? Sim. Olá? Olá, eu escrevi no chat porque é muito detalhe e não é tão importante. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar minha colocação para o final. Bueno, ele coloca, não é uma dúvida, vou apontar algumas reflexões personais sobre a evolução da conscienciologia. Bueno, ele comenta que ele, quando conheceu a conscienciologia, por lo que entendi, corrija-me se estou equivocado, que a Reurbex era uma coisa negativa e que hoje ele entende que não, que é uma coisa positiva, uma oportunidade de assistência. Não la Reurbex, la socin patológica. La socin patológica, sim. Porque o que ocorre? Como há incremento, por exemplo, nós estamos vivenciando isso em nossa sociedade. Agora mesmo, o planeta parece que está de punta arriba, não? Há incremento muito grande de la patologia, mas justamente por esta aceleração da reurbanização extrafísica. Então, muitas consciências que estavam sem renascer, começam a renascer com suas patologias. Pero é uma oportunidade. Essas consciências, ao renascer, elas têm uma oportunidade de se reeducar, sim? De fazer câmbios, reciclagens. Então, nós precisamos compreender esses processos, primeiro para estar lúcidos, não? E não nos contaminar com essas patologias e depois para poder assistir. Então, por exemplo, acolher essas consciências e também trabalhar com a tarefa de esclarecimento, que é o que a conscienciologia trabalha. Então,
trazer ideias mais avançadas da multidimensionalidade, que as consciências tenham mais lucidez, e também criar ambientes, matrizes holopensênicas positivas, onde as consciências podem então entrar em contato com uma outra padrão de manifestação mais positivo. Então, está melhorando. Hoje nós outros vemos mais consciências, mais pessoas interessadas em la evolução. Nós outros, por exemplo, nunca hemos tenido, digamos, uma vida tão rica ou com tanta facilidade para ter acesso ao conhecimento. Se está, por exemplo, a comunidade europeia, a eliminação das fronteiras, digamos, o acesso ao conhecimento, isso é universalismo. Hoje nós outros podemos conectar com pessoas de distintos países, de distintas costumbres, e tudo isso vai eliminando as barreiras e vai aumentando, por exemplo, a compreensão, sim, que nós outros somos consciências, que não há, que há gradientes em la evolução, que todos somos consciências em evolução. Então, eu concordo contigo, Willy. Esta vida é uma oportunidade de assistência, de interassistência. Nós outros não evoluímos solos, nós outros evoluímos em grupo. Então, é realmente uma oportunidade. Então, vamos estar atentos a essas oportunidades. Aline, tenemos algunas cuestiones en el chat, voy a leerlas para tú, ¿sí? André pregunta, actualmente hay una superpoblación mucho mayor que en toda la Edad Media. ¿Esto se explicaría por las transmigraciones de otros planetas a la Tierra? ¿O habría más comunidades extrafísicas de conciencias que nunca resonaron en la Tierra hasta el presente momento? Mira, hasta donde sabemos e temos informações, isso o professor Valdo também põe nos tratados, nós não começamos nossa evolução neste planeta, nós também venimos de outros planetas. E antes havia uma conta que era para cada consciência nessa dimensão física, havia mais ou menos 9 em la dimensão extrafísica. E essas estavam muito tempo sem renascer. Com as reurbanizações extrafísicas, muitas dessas consciências que estavam nessa dimensão cercana à Terra começaram a renascer e hoje se calcula que há uma diminuição. Agora não me acordo muito bem qual é o cálculo. Sim, então, agora cambiou essa proporção de 1 para 9, mas antes era isto. Então, há as duas coisas, tanto consciências que estavam muito tempo sem renascer, como consciências que também vieram de outros planetas. Agora, só para poner uma informação, há tanto a transmigração, por exemplo, de consciências patológicas que saem da Terra e vão para outro planeta numa condição inferior, como há também transmigrações, digamos, a maior, consciências mais evolucionadas que estão vindo renascer aqui no planeta Terra justamente para ajudarem neste processo de câmbio de holopensene, de hospital, escola para escola, hospital. Então, se saem as duas coisas. Sim? Está cerrado, Paulo, tu micrófono. Gracias. Tenemos una pregunta ahora del grupo de Puerto Rico, que es la siguiente. ¿La TENEPER, la tarefa energética personal, ayudaría de forma masiva en la reurbanización extrafísica? Sim, ela é tenepsista, pero não qualquer TENEPS, sim, uma TENEPS mais avançada. Sim, ela seria um pilar coadjuvante da reurbanização extrafísica. Pero el tenepsista, ele já começa a fazer reurbanizações, primeiro em seu próprio ambiente, sim, e depois em el barrio que ele vive, não, em la comunidade que ele vive. E quando ele é, digamos, um tenepsista mais veterano, ele, então, sim, que estaria atuando conjuntamente, ou seria uma mini peça dentro do max mecanismo da Reurbex, junto com equipes extrafísicas. Tanto que nós outros temos em El Colégio Invisível de la Parareurbanologia um projeto que é a dinâmica da TENEPS planetária.
Também há um verbete que eu escrevi na Enciclopédia da Conscienciologia, aí na tertúlia, onde o colega, então, justamente propõe isto, uma rede de tenepsistas atuando em el planeta. Então, seria adotar um país em su teneper, e nossa ideia é em 5 anos ter todo o planeta, todos os países adotados, e que esta rede de tenepsistas, então, atue ou favoreça a implantação da conscienciologia e a reurbanização extrafísica. Então, sim, a TENEPS, quando avançada, ela ajuda e atua, é um dos pilares também da Reurbex. Há alguma outra pergunta? Sí, hay una pregunta de Willy. Sí. Aquello que no es tenepsista puede ayudar en la Reurbex, exteriorizando energías en la propia base intrafísica, en la condición de cambiar el horario de exteriorización de las energías? Mira, todos nós outros, a toda consciência, se ela está lúcida para sua evolução, se ela faz seus processos de reciclagem, ele está, até um certo ponto, ajudando na reurbanização do planeta Terra. Porque a reurbanização extrafísica, vale, é esta limpeza do extrafísico, das comunidades e o desplaçamento das consciências. Pero a Reurbex realmente ocorre, ou a medida, sim, da reurbanização extrafísica, da Reurbex, é a mega reciclagem. Então, ela reciclagem intraconsciencial. Sim, então é necessário, porque a própria ressoma da consciência extrafísica, que estava muito tempo em uma comunex avançada patológica, já é um impacto, sim? Ela já cambia de ambiente, já cambia de companhias extrafísicas, ela vai chegar nessa dimensão, então, com tecnologias, então já começam cambios, ela já é como já começa um câmbio compulsório, forçado, para melhor. Então, todos nós outros, se queremos ajudar, a primeira ajuda é melhorando a nós outros mesmos. Sim, estando em dia com nossas reciclagens intraconscienciais, melhorando nossa forma de nossos pensamentos, sentimentos e energia. Aí sim, Willy, nós outros estaremos já de uma certa forma melhorando o ambiente de minha casa. E meu exemplo, minhas energias, meu exemplo positivo vai influenciar positivamente as demais pessoas. E quando possível, claro, começar a TENEPS. Pero mientras não se é tenepsistas, ser uma consciência exemplo, onde estejas, exteriorizes energias positivas, sim? Assista às demais consciências, haga a tarefa de esclarecimento, todo isso estará ajudando, de uma certa forma, a reurbanização planetária, este câmbio, sim, de hospital-escola para escola-hospital. Aline, tenemos ahora una pregunta de Miguel. ¿Puedes comentar sobre tu investigación en particular que comentaste en Florianópolis? Sim, então, em 2015, desculpa, o professor Valdo falou para os voluntários aqui de Florianópolis, Santa Catarina, que é uma isla no sul do Brasil, que já estavam preparados para criar uma Cognópolis aqui na região da Grande Florianópolis, não? A Conscienciologia está em Santa Catarina mais ou menos quase 30 anos atuando em todo o estado de Santa Catarina, correto? Pero Santa Catarina ela teve uma influência muito grande da colonização europeia, certo? Então, há muito tradicionalismo, há muitos feudos, sim, muita defesa de cultura, de território. E, particularmente, Florianópolis, ela sempre foi conhecida, é uma isla, é pequena, é a capital da província, e ela é conhecida como a Isla de la Magia. Sim, la magia em todos os sentidos, das coisas buenas, como tradição também de bruxas. Ao ser uma isla, ela tem também muitas fortalezas, sim, que era para defender na época da colonização no território. Então, há um holopensene também
belicista. E aí, assim, devido à natureza, a todo o ambiente, essa questão de Isla de la Magia, ela sempre foi conhecida durante muito tempo, aún é por el turismo, pero por baladas. Então, muita droga. Santa Catarina tem a questão do Oktoberfest, que é uma tradição alemã de cerveja. Então, há um problema muito grande de alcoolismo. Então, há uma característica, digamos, do Holopensene de la grande Florianópolis, então, de álcool, de tóxico, de prostituição, de poder, de status, de dinheiro. As pessoas aqui têm uma boa aparência, se importam muito com essa aparência, há muito tradicionalismo de famílias, certo? Isso por um lado, correto? Então, há também muitas consciências reurbanizadas relacionadas com este padrão, sim, com este tipo de patologia. Por outro lado, também há muitas consciências intermissivistas, que são aquelas que nós outros chamamos, não? Que ao dessomar foram resgatadas, passaram por uma comunidade mais avançada e recuperaram lucidez e han hecho um curso intermissivo, e que hoje estão trabalhando ou vieram para trabalhar com a conscienciologia. Pero o que ocorre? Há muitos desvios quando chegam aqui nesta região, muitos desvios de programação de vida, sim, justamente devido a todo, digamos, esta condição intrafísica que vem na isla. Vale? Pero a conscienciologia vem atuando aqui muito tempo. E quando o professor Waldo traz isso para o grupo de voluntários, nós outros formamos então um grupo que está trabalhando ou se reunindo desde outubro de 2015 para a implantação ou para a criação então deste Holopensene de Cognópolis na região de Santa Catarina. E aí nós outros iniciamos uma pesquisa que aún está, digamos, embrionária, de los indicadores, primeiro sim, quais é o público, é o alvo assistencial, que são estes, digamos, estes padrão de consciências que estávamos falando antes com essas patologias. Pero o que está ocorrendo, não só em Florianópolis, mas em toda digamos, a província de Santa Catarina, que nos pode servir de indicador intrafísico dessa reurbanização extrafísica. Porque se o professor Waldo dijo que há condições de fazer uma Cognópolis, uma cidade de conhecimento conscienciológica aqui, é porque já está havendo uma reurbanização extrafísica. Então, nós outros estamos buscando estudar também quais são esses indicadores. Então, por exemplo, quando eu saí de Florianópolis e fui para a Espanha em 1989. Aquela época, a isla era muito provinciana, não sei se entendeis a palavra em castelhano. Sim, pero um holopensene muito cerrado, muito tradicionalista, muito interiorota, entendes a palavra? Muito cerrado em si mesmo, vale? Depois, quando eu volvi em 2011, tu já notas cambios. Lá, a cidade, por ser turística, por um lado, ela atraiu muito turismo internacional. E a vinda de turistas internacionais a viverem na isla também produziu câmbios positivos. Hoje é uma isla que aún tem um holopensene, um provinciano, pero é mais cosmopolita. Sim, aí cambiou a cara da cidade. As pessoas falam mais idiomas, então se tu vas por la isla, tu escutas diferentes idiomas. Há pessoas com outro holopensene vindo a viver aqui. E começou, há já, digamos, alguns anos, eu não sei precisar neste momento, um câmbio, uma transformação da atividade na isla. Sim, ela não só hoje é conhecida por o turismo, ela está começando a ser mais conhecida por la inovação. Então, Florianópolis hoje está passando de ser conhecida de la Isla de la Magia para la isla ou la capital de la inovação em Brasil, inovação tecnológica. Então, há muitas startups vindo para cá, muitas multinacionais que trabalham com tecnologia se instalando aqui em la isla. Então, há um câmbio, uma mudança.
no que esté completamente cambiado, porque hoy los dos conviven, pero hay un cambio, hay una reurbanización del Holopensene en la isla. Entonces, nosotros entendemos que isso é um dos indicadores da reurbanização que está ocorrendo. Pero, claro, nós estamos iniciando essas pesquisas dentro. Hoje, nós somos uma pré-IC, somos 35 voluntários, é uma pré-IC pró-Cognópolis Santa Catarina, e estamos pensando a trabalhar com esses indicadores, tanto da reurbanização, não só de Florianópolis, mas de todo o estado, como do público-alvo assistencial que nós vamos a trabalhar e já estamos trabalhando. Não sei se isto respondeu a tua pergunta, Miguel. Sim, eu dizer que sim. Graças. Então, assim, é muito interessante acompanhar esses movimentos, não, que ocorrem. Então, outro câmbio também que se vê aqui em Florianópolis é que também está um investimento agora público das autoridades políticas também em la sustentabilidade, em transformar Florianópolis em uma cidade inteligente, uma smart city. Então, por exemplo, uma das calles que foram elegidas para um projeto piloto é uma calle que está aqui a meu lado. Então, antes, quando nós falávamos da questão do tenepsista, se a TENEPS poderia ajudar, não? Há alguma influência? Eu não posso dizer isso, e nem é muita pretensão não crer que somos só nós como tenepsistas, mas hasta que ponto contribui o hecho de ter muitos tenepsistas nesta região, ou, por exemplo, eu estar justo ao lado desta calle, onde foi elegida para fazer um projeto piloto de cidade inteligente com tecnologia que vai melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e a segurança. Então, tudo isso são hipóteses e vale a pena cada um de nós que somos tenepsistas, onde nós vivíamos, observar que cambios houve em los últimos anos. Claro que os cambios não são de um dia para o outro, eles levam anos, não? Para que hayan as transformações, porque essas transformações só ocorrem à medida que nós as consciências, as pessoas, também fazemos esses cambios, essas reciclagens de posturas, de pensamentos, de ideias. Uma coisa é consequência da outra. Está quedando claro? Há alguma dúvida? Aline, temos uma outra pergunta do grupo de Puerto Rico, que é a seguinte: uma consrel que não evoluciona em la Tierra e mantém seus comportamentos patológicos, poderia ser expulsada e enviada de novo a uma comunidade extrafísica patológica? Assim, a ver se eu entendo a pergunta. Assim, ó, lá, essas consrelas que nós estávamos falando, elas estão em las comunidades extrafísicas, digamos, conectadas à Terra. Sim, essa reurbanização que nós estávamos falando, então são comunidades, pero que estão com sua dinâmica evolutiva neste planeta. Quando elas são resgatadas ou desplaçadas dessas comunidades extrafísicas e que elas, esse nível evolutivo está muito aquém, muito abaixo, muito diferente da Terra, sim que elas podem ser reurbanizadas para outros planetas em condições, digamos, evolutivas inferiores à da Terra. Creio que essa é a pergunta deles, não? Era só para deixar claro que elas estão em uma comunex conectadas à Terra, antes de ser transmigradas a outros planetas, correto? Sim. Alguém mais? Se é correto, o grupo de Puerto Rico concorda? Alguém mais tem alguma outra pergunta ou reflexão que queira compartilhar com nós? Senão eu continuo aqui falando das investigações. Sim, Miguel tem outra pergunta. Pero se la Conrel não aproveita sua vida em la Tierra, volverá a desomar a uma comunidade patológica? Então, Miguel,
Claro, assim, que não há respostas, digamos, hechas ou corretas, não? Cada caso é um caso e a consciência é muito compleja, não? Pero muitas consciências que foram reurbanizadas com os réus que hoje estão no planeta Terra estão tendo digamos, uma última oportunidade, sim, de reciclagem, de cambios intraconscienciais para se manter aqui neste planeta, para seguir sua evolução neste planeta e neste ciclo, não, que nós hemos visto antes de renascimento e de ressoma e de soma, correto? Pero vamos a pegar como exemplo essas consciências que estamos vendo que estão constantemente em conflitos e não han hecho essa reeducação, não estão conseguindo fazer este reciclagem, por exemplo, nos ambientes, nos países que há muita guerra atualmente. Essas consciências, provavelmente, claro que não podemos dizer que todas, se não conseguirem fazer câmbios, se não cambiarem suas posturas, o mínimo que seja, provavelmente serão, depois de passarem por la morte biológica, transmigradas a outro planeta. Isso, digamos, é a hipótese, ou o que o professor Waldo traía para nós outros, não? Ultimamente, que muitas dessas consciências que hoje estão aí em um processo de belicismo, seria a última oportunidade que eles tinham, então, para ver se conseguiam fazer este câmbio, se não iriam ser transmigradas para outros planetas. Agora, claro, se uma consciência, independente de ser com os réus ou não, vem para cá e entra em um processo por afinidade, digamos, de pensamentos e sentimentos, cai em vícios, em drogas, em conflitos, provavelmente, não, ela vai volver novamente para uma comunidade patológica depois de sua dessoma, porque tudo é afinidade, não? Então, sim, cabe a cada um de nós outros decidir para que comunidade nós outros iremos depois de nossa morte biológica ou de la dessoma. Se iremos para uma comunidade mais avançada ou para uma comunidade mais, digamos, patológica ou menos lúcida. Depende de nós outros mesmos. Por isso que esta vida para nós outros como intermissivistas é muito importante, porque nós outros hemos tenido acesso a todas essas informações. Nós outros compreendemos todo isso. Então, o que estamos fazendo nós outros com toda a informação que temos? Estamos aproveitando todas as oportunidades evolutivas que nós outros temos? Porque também há uma questão de grupo. Não? Nós outros evoluímos em grupo, então nós outros temos nosso grupo evolutivo. Então, esse é um momento, segundo todo indica, muito importante, é uma vida crítica, porque vai decidir se nós outros como intermissivistas vamos fazer este salto com o grupo evolutivo ou vamos quedar para trás. Sim, então, aquelas consciências que são transmigradas, e às vezes são consciências, são grupos todos, um grupo completo que é transmigrado para outro planeta, mas às vezes é só uma consciência que é transmigrada, e ela se separa desse grupo também. Então, isso também ocorre, mas não há, digamos, uma resposta ética, porque a consciência pode fazer uma mudança, não? A consciência tem, a vontade da consciência é um poder, ela pode fazer o câmbio. Está em suas manos fazer o câmbio. E nossa responsabilidade, eu penso como intermissivistas, é ajudar a ampliar a lucidez das consciências de nossos compassageiros evolutivos e assistir, como o Willy dijo, essas consciências que estão aqui. Entender, compreender e esclarecer as consciências. E criar ambientes, por exemplo, na Cognópolis, neste momento de Reurbex, é como um oásis, uma isla de ortopensenidade, de equilíbrio, sim, de energias positivas, como um oásis bioenergético, onde a consciência que entra ali, a persona que llegue, vai ter uma possibilidade de estudar e de experimentar uma nova forma, uma nova possibilidade de manifestação. Porque essas consciências que estavam nessas comunidades patológicas, às vezes não conheciam uma outra forma, estavam tanto tempo ali, que aquele era o único que eles conheciam.
Hoje, quando elas ressomam, se elas encontram esses ambientes positivos, elas têm uma oportunidade, uma terra fértil, um ambiente para poder pensar diferente. Não? Então, e são justamente que eu não falei muito da questão do sinergismo, não? Reurbin e Urbex. Quando nós outros, por exemplo, pegamos um ambiente, vamos correr o exemplo, por exemplo, de um presídio, como foi aqui em Brasília, em São Paulo, um dos presídios, cárceres mais conflitantes. E aquilo foi cambiado, foi transformado em uma biblioteca, em um parque municipal, com muita energia verde. Esse câmbio de atividade, primeiro um câmbio em edifício, na restauração, e depois um câmbio na atividade, as pessoas que passam a hora a frequentar esse ambiente vão pensando em outra coisa, em estudo, em conhecimento, em passar um tempo agradável com a família, em el parque. Tudo isso vai mudando a energia deste ambiente. Então, isso vai fortalecendo também a melhoria da comunidade extrafísica que antes foi reurbanizada. E vai atraindo também consciências extrafísicas mais positivas e afines com a nova atividade e holopensene e energia deste local. Então, vai havendo este fortalecimento, este sinergismo entre a Reurbin e a Reurbex. Miguel tem outra pergunta. Per una Conreo, será difícil que chegue a uma IC ou a uma Cognópolis? Mira, Miguel, eu não sei se todas as Conreos, eu não posso dizer que todas as Conreos, mas eu creio que há possibilidade, sim, de que se ligue alguma Conreos. Quizás ela não consiga quedar-se muito tempo, quizás ela ligue e saia. Aí consciência, se nós outros que damos classe de conscienciologia, quizás aqui em Brasil não seja tanto, mas em Europa, e eu que dei classes em Barcelona, em Espanha há muito tempo, houve um momento, as primeiras charlas e palestras que dei lá em LPC, na época, eram para Conreos. Sim, e havia muitas que chegavam allá, passavam toda a palestra dormindo, todas de negro, com chinchetas, sim, e estavam ali para ser assistidas, nunca mais volviam. Sim, então, há a possibilidade, mas vamos a pensar uma coisa, mesmo que a Conreos não llegue em uma Cognópolis, a Cognópolis é como uma acupuntura terrestre, sim? Às vezes, ambientes intrafísicos positivos, com energia positiva, com consciências positivas, ela funciona ao modo de uma acupuntura, ela vai ressonar, sim, mais allá do ponto onde ela esteja. Sim, porque todos temos que pensar que é uma atuação multidimensional. Então, é como uma coisa positiva que está a todo momento emitindo energias positivas. Correto? Então, eu creio assim que não é a Conreos é mais, digamos, o público alvo da assistência de los intermissivistas que chegam em la Cognópolis. Porque o intermissivista, quando viene, quando renasce, por exemplo, vai renascer no meio de toda essa patologia que também está. E se há uma aceleração, que o professor Waldo dizia que todo vai incrementar essa patologia até mais ou menos 2070, para depois realmente vermos na melhoria ou essa transformação do planeta, nós outros como intermissivistas necessitamos dessas islas, dessas células de pensionização ou de ortopensionização, esses oásis para que nós outros possamos nos manter equilibrados, fazer nossa programação existencial, não? Nossas reciclagens e a partir de ali fazer assistência em latares e ajudarem na reurbanização planetária. Quedou claro? Estás de acordo, Miguel? Que Miguel é um veterano, um professor veterano também, allá em Espanha. Aline, temos outra pergunta do grupo de Puerto Rico. Pudesse existir consciências que tomaram cursos intermissivos, pero al resomar continuam com comportamentos patológicos? Sim, porque mira, nós outros
también fuimos en su momento resgatados, llevados para Comunex de transición. Los que tenían condición fueron para un curso intermissivo, entonces la mayoría de nosotros, esa es la hipótesis, si estamos aquí compreendemos essas ideias, é porque nosotros fuimos a um curso intermissivo, certo? Estudamos todas essas ideias, a dinâmica evolutiva que nós outros estamos e renascimos e venimos a esta dimensão intrafísica. Pero eu não eliminei a evolução da consciência, ela se dá pouco a pouco, através da autorreeducação. Nós outros temos nossos talentos, nossas potencialidades, aquilo de positivo que nós outros venimos desenvolvendo, não? Habilidades nas diferentes vidas, pero temos também nossas dificuldades e nossas patologias. A diferença de um intermissivista para uma causa é que nós outros estamos um pouco mais lúcidos para esta realidade. Então, se nós outros chegamos aqui e conseguimos recuperar essas informações, um pouco dessas informações que nós temos tido em el extrafísico e começamos, então, a estar lúcidos e a buscar a otimizar nossa evolução, utilizando o que nós outros chamamos de inteligência evolutiva, escolhendo o que é melhor a nível evolutivo, nós outros vamos conseguir dinamizar e ir mudando pouco a pouco nosso patamar evolutivo, caminhando dentro da escala evolutiva. Agora, se um intermissivista, por el próprio restringimento intrafísico que a matéria conlleva a renascer em el corpo físico, sim? Nós outros automaticamente perdemos um pouco de lucidez. Se nós outros caímos em um ambiente muito degradado, patológico e não abrimos mano de nossos caprichos, de quizás vícios que nós outros temos, ideias, sim? Se nós outros não abrimos, se nós quedamos muito apegados a coisas do passado ou comportamentos viejos, sim que nós outros podemos desviar completamente de nossa programação existencial. É um pouco o que eu comentava aqui a questão aqui de Florianópolis. Sim, a intermissivista, por um lado, renasce aqui, tem uma programação, mas há muitas tentações, digamos, da vida humana, do corpo físico, que se ele não está lúcido e não prioriza o que é melhor a nível evolutivo, ele pode acabar desviando de sua programação existencial. Aline, o Willy pergunta que são chinchetas? São aquelas taxinhas, sabe, como os heavy metals que vão cheios de taxinhas na roupa, piercing. Então, chincheta é isso. Eu tenho uma pergunta, Aline. Em tua opinião, há alguma profissão que seja mais relacionada com as reurbanizações extrafísicas ou que pueda ajudar mais? Mira, toda a profissão, entendo que seja assistencial, ela está ajudando em las reurbanizações, podem ajudar, não? Porque está trabalhando com assistência, não? Então, vocês podem ajudar, pero principalmente eu diria aquelas relacionadas com a educação, porque o que transforma a consciência é o conhecimento. Então, aquelas profissões que estão trabalhando para ampliar o conhecimento das consciências, que são muito atuantes, estariam, e todas. Claro que quando você pensa em reurbanização, você pensa muito em arquitetos e urbanistas também, mas vai mais allá do que isso, mas sim que nós outros podemos atuar nessa parte mais da reurbanização intrafísica, da reurbim, mas não significa que todo arquiteto esteja trabalhando com a reurbanização extrafísica, mas sim que se pode, através da reurbanização de los ambientes, ajudar também com esta qualidade. Eu penso que também todos os psicólogos, por exemplo, todos que estão ajudando a melhorar a condição intraconsciencial ou melhorar as condições de vida da sociedade de modo general, está contribuindo para a urbanização do planeta.
¿no? Entonces, todas essas profissões mais assistenciais, está bem? Professores, escolas, médicos que melhoram. Então, enfim, todos podem estar, de uma certa forma, ajudando. Ok, muchas gracias, Aline. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, porque ya estamos en nuestro horario del cierre del debate. Si quedaron más preguntas, ustedes pueden entrar en contacto directamente con la profesora Aline por el email que fue presentado en el inicio de la conferencia. Y entonces ahora vamos a pasar a la última parte de este evento, que consiste en la movilización básica de las energías que la profesora Aline va a conducir. Certo, então vou pedir que todos vosotros cerrais a habitação, estarem em um ambiente mais tranquilo, se possível reduzir um pouco a iluminação da habitação, cerrar a porta para poder estar aislado, não? Tranquilo. E van cerrando os olhos, fazendo uma respiração mais profunda, buscando a cada exalação relajar todo su cuerpo físico, relajar su mente, sus pensamientos, dejar de lado todas las preocupaciones. E pouco a pouco vá relajando e busque agora perceber suas energias. Busque através dessa relaxação física, mental, ir tranquilizando sua mente, seus pensamentos, deixando de lado as preocupações. E pouco a pouco deje de centrar sua atenção em seu corpo físico e busque agora perceber allá de seu corpo físico, perceber suas energias. E pouco a pouco, empiece a concentrar sua atenção agora em la região de la cabeça, através de sua vontade firme, de um comando mental. Busque agora levar energia, acumular energias em lo alto de la cabeça, buscando concentrar aí uma maior quantidade de energia. Mesmo que você não perceba a energia neste momento, mantenha-se tranquilo e dê este comando mental de levar suas energias para o alto da cabeça. A energia, ela obedece nossa vontade. Aí onde esteja seu pensamento, sua atenção, aí estará sua energia. Portanto, mantenha sua concentração, sua atenção em área da cabeça e dê o comando mental de levar aí, acumular aí, uma maior quantidade de energias. Agora, novamente, através de um comando mental, haga que toda esta energia agora acumulada em alto da cabeça se desplace pouco a pouco de la cabeça a los pies. Despacio, com tranquilidade, com atenção. Leve agora esta energia de la cabeça hasta los pies e busque acumular suas energias agora em seus pés. Recuerde que a energia obedece sua vontade. Aí onde esteja seu pensamento, sua atenção, aí estará sua energia. Acumule agora energia em los pés. Busque perceber as sensações de la energia, esta maior concentração em los chakras plantares. E agora vamos fazer que toda esta energia acumulada em los pies suba novamente para o alto de la cabeça. Cada um em seu ritmo, haga com que esta energia agora se desplace de los pies a la cabeça.
Busque perceber a energia se desplazando por su cuerpo físico, por dentro e por fuera, de los pies hasta lo alto de la cabeça. Ora, haga que esta energia acumulada em alto de la cabeça baje novamente a los pies. Ora, em um movimento contínuo de la cabeça a los pies a la cabeça. E pouco a pouco vai aumentando o ritmo deste movimento, buscando instalar o estado vibracional, um estado de dinamização máxima de suas energias. Busque dinamizar este movimento energético, de la cabeça aos pés, de los pies a la cabeça. Mesmo que você não esteja percebendo a energia, persista, mantenha a ordem mental, o comando mental, de circular, de mobilizar suas energias, de arriba a abaixo, de abaixo a arriba, cada vez mais rápido, com mais intensidade, com mais vontade, com mais força, com mais determinação. Busque dinamizar agora ao máximo suas energias e instalar a condição do estado vibracional. Vamos agora, pouco a pouco, diminuindo esse movimento energético hasta cessar por completo. Mantenha-se de olhos cerrados, relaxado. E agora busque conectar mentalmente com o Parque das Cataratas del Iguaçu, no sul do Brasil, com as energias deste parque, pelas cataratas de Foz do Iguaçu, buscando absorver de aí as energias imanentes, as energias, a hidroenergia, a energia da água, a energia das plantas, de los árboles, a energia da terra. Busque agora, através dessa conexão mental, absorver energias do Parque Internacional del Iguaçu, pelas cataratas del Iguaçu. A energia não tem limites, não tem fronteiras. Conecte-se agora através de sua vontade, de sua intenção firme, com as energias do Parque Iguaçu e absorva energias deste ambiente natural com muita energia. Busque agora, através dessas energias, fazer sua autocompensação energética, lúcida e voluntária. Busque perceber a interiorização de energias imanentes, positivas. Busque vitalizar todo o seu holossoma, o campo energético com essas energias. Agora vamos pouco a pouco, cessando a absorção, a interiorização de energias, para passar agora, então, a exteriorizar energias. Vamos, então, agora começar a exteriorizar energias, primeiro para seu ambiente, para sua base física,
Exteriorize energias positivas, serenas, assistenciales. Recuerde que a energia obedece sua vontade. Agora exteriorize para todo o seu barrio. Amplie a exteriorização para a comunidade onde você vive, llenando de energias positivas, pacíficas. Amplie aún mais para toda a cidade onde você está, envolvendo toda a cidade com energias positivas, serenas, fraternas. Agora para todo o país onde você está neste momento. Cada um em seu país, onde esteja neste momento, llene de energias fraternas, positivas e urbexológicas. E agora, todos juntos, para todo o planeta Terra. Exteriorize agora com toda a sua potência, com toda a sua vontade, energias fraternas, assistenciais, pacíficas, fraternas para todo o planeta. Vamos agora, pouco a pouco, cessar com a exteriorização de energias, buscando registrar as sensações energéticas, alguma ideia, alguma intuição. E vamos novamente focar nossa atenção na respiração, fazendo movimentos pequenos com o corpo físico e pouco a pouco abrindo os olhos. ¿Están todos bien? ¿Todo bien? Entonces, agora deixo com Paulo. Não sei se querem fazer algum comentário do trabalho energético, se temos tempo ou como estamos. Alguém quer fazer algum comentário, alguma percepção? ¿Todo bien? Bueno, se houve alguma questão que quizás não tuvo tempo, não he tenido muito tempo de entrar em questão de sinergismo, se há alguma questão, podeis me enviar um e-mail, eu busco responder para vosotros as dúvidas que podem haver quedado. Puedo passar também, se tenéis interesse, no material de los slides também, se quereis, eu passo depois para Paulo, de acordo? Estou à disposição para aqueles que queiram mais informações, algum esclarecimento, ou intercambiar pesquisas também sobre Georbex. E queria agradecer a participação de todos, a participação, a mediação de Paulo, e a oportunidade de Laís de estar aqui compartilhando com vosotros temas, ideias, reflexões sobre a conscienciologia e a reurbanização extrafísica. Muchísimas gracias a la profesora Lini por la excelente charla y a todos los participantes conectados. Este fue el último encuentro
de este año. Estamos trabajando en la agenda del próximo año y así que tengamos las fechas, los informaremos. Y agradecemos a todos por la participación y nos vemos en el próximo año. ¿Sí? Muchas gracias y hasta siempre. Chao. Gracias.